Eu sou a Jo Freitas, sou do Sarau Pretas Peri, sou atriz e poeta. O Sarau Pretas Peri, ele nasce efetivamente em 2014, mas a gente diz que ele nasceu um pouco antes, porque ali no Camargo Velho, onde acontece, a gente já fazia algumas ações esporádicas e tal. E aí ele só recebe o nome de Sarau Pretas Peri depois que chega a Juliana, a Janaína e a Tayla, depois de um tempo. A gente começa com uma ocupação artística, levando grupos teatrais e ocupando esse terreno baldio, que a princípio era um terreno baldio, que a gente achava que era necessário ocupar aquele espaço como um espaço de compartilhamento da comunidade. Aí depois disso, depois de um ano levando espetáculos para lá, com coletivos amigos também da cidade de São Paulo e fora, aí a gente resolve fazer o Sarau Pretas Peri por entender que é uma outra etapa. Primeiro, a comunidade ela assiste, ela entende o que é arte, o que é teatro, quais são as possibilidades de visões também que os espetáculos traz para a gente, que é espectador. E o sarau ele vem como uma maneira de eles fazerem o que eles já fazem isso na vida. Tem uma voz de um patrão que grita em minha mente o tempo inteiro, dizendo assim: "Ei menina, em tempos de guerra, que tá fazendo com papel e caneta na mão? É em vão, quero só ver quando quiser roupa, sapato ou pão. Vai empunhar o tal canetão? Pra que lamentar em cadernos brancos tua dor preta? Pra que poesia se não existe paz na sua vida? Quer gritar? Então grita alto pra essa multidão de descalços e escravizados seus comparsas." E eu respondo assim: "Agora escuta aqui o que eu tenho pra te falar. Se eu falo ou escrevo, não é você que tem que aprovar. Eu tô cansada das tuas palavras malditas. Eu tô cansada de ter que provar pra você. Eu tô cansada de ter que servir outra vez. Eu tô cansada. Como dizia Plínio Marcos, me lasco, mas não me dobro. Então eu digo, não me rendo. Eu escrevo pra me vingar. Meu papel e caneta é a arma potente de criança que quer aprender além do beabá. Se pra ti minhas armas são em vão, é porque em berço de ouro tu era patrão. Olhe pra mim, bata suas panelas, mas não terá mais empregada pra lavar e seu chão esfregar. Por causa de você eu já sou rebelião e dessa cadeia eu abri mão. Luto como um dragão contra você, o patrão e a Inquisição. Tenho pensamentos libertos que não mais poderão enjaular. Porque eu escrevo pra me vingar. Me vingar do cafezinho servido, da comida cozida, porque eu escrevo por vingança. E essas mesmas mãos que engraxaram teu sapato, engomaram teu paletó, hoje está bem armada, com fuzil grafite 4. Tu me querias empregada e hoje é dos livros que eu me armo. Tu me querias submissa e hoje eu rezo a missa da morte de teus privilégios. Porque eu quero que você entenda uma coisa, senhor patrão. Eu quero que você nunca esqueça, senhor patrão. Eu quero que você nunca mais esqueça do que eu vou te dizer. Se hoje eu escrevo, é apenas por vingança. Aos seus que mataram e pelos meus que morreram. Porque é por vingança que hoje eu escrevo. É por vingança que hoje eu sou poeta." Eu acho que a palavra empoderamento, ela é tão atual, mas eu acho que é uma coisa que a gente faz há muito tempo isso. De reconhecer esse poder e tal. Eu acho que uma das coisas em tentar ou pensar minimamente em empoderar o outro é uma maneira de se empoderar, se auto-empoderar, porque eu acho que eu, enquanto poeta, minhas poesias são sempre de resistência, e eu acho que eu falo porque é um grito calado há muito tempo, assim, e aí, como consequência, ele está sendo ouvido por outras pessoas, que empodera elas, que dá uma noção de não estamos só, estamos juntas. Então a importância disso para esses jovens, para essas jovens que estão começando agora, eu acho que é de uma grandeza que a gente está descobrindo a essência agora. Se não fosse a dor de ver o vermelho escorrendo entre as pernas, se não fosse o medo por ter nascido com tal sexo em tal mundo e essa tal palavra proibida de dizer tantas vezes, esse eterno tabu que carregamos nos corpos, por vezes tão cobertos, silenciados, estraçalhados, empalados. Talvez eu fosse apenas uma mulher e isso não pesasse deveras em minhas costas. Talvez, quem sabe,
Eu teria orgulho de dizer e prazer de me sentir como tal, ou até vontade de ser o que sou, e isso não teria tanta importância, se tratando apenas de uma genitália e 2 pequenos seios pendurados à altura do pulmão. Eu seria tudo. E esse tudo seria tanto que seria nada. E isso seria o suficiente. Só pra não precisar ser o que tem que ser. Acho que desde quando eu comecei a escrever, tipo, mesmo assim, segunda série do ensino fundamental lá, tipo, eu escrevi um livrinho, tipo, 54 páginas que foi para Secretaria de Ensino lá, concorrer a não sei o que eu nunca mais vi o livro, mas enfim. Acho que vem daí como me expressar, como existir no mundo, né? Eu fui uma criança muito reclusa, muito tímida, de não saber me comunicar, e a arte de todas as suas vertentes era um jeito que eu achava de me comunicar com o mundo, assim. O que é poesia pra você? O que é poesia pra mim, Ju Freitas? Vamos lá. Eu acho que poesia pra mim é a maneira de enfrentar os meus demônios. Por que eu digo isso? Porque a poesia ela surgiu como uma necessidade de dizer além do que eu sou e o que eu quero ser. Porque a poesia foi o que me libertou de muitas coisas embutidas que eu tinha desde criança. A gente aprende o quê? Que nós, mulheres, temos que respeitar os homens, o seu pai, o seu namorado, o seu marido. E eu criei nessa ideia, assim, com um pai, numa casa onde eram só mulheres, e tinha um pai, o maior respeitado tinha que ser ele. Então ele estava aqui e as mulheres aqui, então era isso. E aí a poesia, ela faz isso. Eu consigo entender e respeitar meu pai, sobretudo a figura que ele é, de forte, de imponência, mas de uma maneira de equidade e de igualdade. E a poesia, quando eu falo de enfrentar esses demônios, foi quando eu tive que enfrentar tudo isso. Enfrentar que eu tenho maneira de se relacionar que não são boas, que não eram boas. E aí eu tive que me deparar com a Jo que era e a Jo que queria ser artista. E eu falei assim, mano, o que eu sou de fato? E aí eu tenho que me enfrentar, tenho que enfrentar essa ideia de pensamento comum. E eu não estou dizendo que subverti tudo isso. Não é, um aprendizado também. Mas eu tenho que enfrentar essa realidade para que eu consiga escrever, para que eu consiga dizer em palavras quais foram essa casca que me dominava e que eu tinha que sair como aquele casulo de borboleta que vai virar borboleta, nem que seja por 24 horas. Que não é tão verídico essa ideia, essa teoria de borboletas que vivem só 24 horas. Eu vivo a vida inteira me descobrindo e revelando para mim mesma quem eu sou. Mas isso é em construção geral, assim. Eu vejo outras pessoas me inspiram, eu vejo outras pessoas e vejo o quanto eu sou falha comigo mesma e o quanto as minhas relações... Revolução para mim é a modificação diária.